Olá, sejam todos bem-vindos. Que alegria tão grande poder entrar agora no seu santo e abençoado lar. Saudar você, abraçar você e desejar tudo de bom. Muita alegria, muita paz, muito amor, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, está no ar o nosso programa Vida e Saúde, o programa que já sempre tem essa característica, a união entre a fé e a medicina, a ciência médica e a espiritualidade sempre caminhando juntas, e nós somos os maiores beneficiados. Sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo primeiramente aquelas doenças que tentam roubar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, e vamos conhecendo como funciona o nosso corpo, o nosso organismo. Daqui um pouquinho, gente, um bate-papo sobre dores na coluna. Quem é que não tem dores na coluna? Com um dos maiores especialistas desse planeta no assunto, o Dr. Demetrios Casaque Abrão, médico neurocirurgião, também especialista em microcirurgia intracraniana e também especialista em cirurgia da coluna. Daqui um pouquinho, então, um bate-papo com o Dr. Demetrios sobre dores na coluna. E o programa, claro, fica muito mais bonito, muito mais atrativo, muito mais interessante quando você interage conosco, quando você participa. Para participar é super fácil, 19-3871-9620, 19-3871-9620. E se você preferir, pode também mandar um e-mail, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. A nossa produção, é claro, como sempre, preparou uma linda matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Demetrios sobre dores na coluna. Vamos à matéria. Dor, um mal difícil de suportar. Um congresso internacional de medicina aconteceu na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para abordar e aprofundar o uso da radiofrequência no combate à dor. A radiofrequência, ela surgiu para tratamentos na coluna, isso em 1970. Só que as agulhas eram muito grossas e ela caiu em descrédito, em menos uso. A partir de 1980, o Dr. Menno Sluyter, que está nos prestigiando nesse evento, ele desenvolveu um kit que chama Sluyter Meta Kit, com agulhas mais finas. Em 1996, o Dr. Menno Sluyter novamente revolucionou lançando e divulgando a radiofrequência pulsada, que começa a atuar em nervos que antes não era possível fazer a radiofrequência convencional, térmica. Com 43 anos de existência, esta técnica é utilizada para vários tipos de dores crônicas. No Brasil, o procedimento ainda é considerado de alto custo. O resultado tem sido positivo, chegando à cura ou ao controle da dor. A radiofrequência, ela queimando, destruindo este nervo sensitivo, ele vai impedir que a informação da dor chegue até o cérebro. A radiofrequência pulsada, ela já não está destruindo o nervo, mas sabemos hoje que tem uma propriedade imunológica e anti-inflamatória local. Na radiofrequência pulsada, as agulhas são introduzidas na região da dor. Há estímulos sensitivos e motores que indicam o local correto. São 180 segundos de estimulação a 45 volts e a ponta da agulha chega a 42 graus de temperatura. Esta é uma intervenção não destrutiva dos nervos. Procedimentos são feitos sob anestesia local, sob sedação leve, com o paciente acordado, guiado por imagens de raio-x. Então a margem de segurança é elevadíssima e o risco muito baixo. Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, muito bem produzida, que vai até nos impulsionar o bate-papo de hoje sobre dores na coluna, com um dos maiores especialistas desse planeta, né? Dr. Demetrios Casaque Abrão. Repetindo aí, quem está aqui? Médico neurocirurgião, especialista em microcirurgia intracraniana, um dos poucos nesse mundo, gente, hein? Um dos poucos está aqui hoje, e cirurgia da coluna. Doutor Demetrios, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios de Vida e Saúde. Eu tenho certeza que quem está em casa vai até aumentar o volume do televisor, vai ligar para o seu vizinho, vai ligar para a sua vizinha para não perder suas explicações. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Frei, pelo convite. Espero aí esclarecer todas as dúvidas dos seus espectadores. Com certeza, muito obrigado. Doutor.
Doutor, assim, qual é a importância da nossa coluna? Para a gente começar a entender a coluna, para depois a gente ver também o que pode afetá-la. A importância da nossa coluna. A nossa coluna, a função principal dela é estabelecer o nosso equilíbrio, a nossa postura. Nós que somos seres bípedes, né? Vivemos só pelos pés, andamos pelos pés. Então a coluna nos dá a sustentação da nossa postura, do nosso andar, da nossa marcha, da nossa mobilidade. Então a principal função da nossa coluna é essa. A estrutura da coluna, doutora, o que tem dentro ali? Por que ela é tão fundamental? Porque ela protege uma região, ela protege um órgão fundamental que a gente tem, doutora? Exatamente. Além de ter essa função de ser uma estrutura da nossa postura, né? A parte óssea principalmente, a parte muscular, nós também temos o sistema nervoso central, que é a medula, que sai do cérebro, vai pelo canal medular dentro da coluna vertebral e vai distribuindo a inervação por todo o nosso corpo. Então a coluna também protege a medula. Protege a medula, que faz parte do nosso sistema nervoso. É por isso que quando a gente ouve assim um acidente, um trauma, que de repente assim a pessoa teve uma fratura e tem uma lesão medular, aí a pessoa já ficou paraplégica ou tetraplégica, porque afetou a coluna, é o chamado trauma raquimedular, que é o traumatismo na coluna, dando essas sequelas, por vezes até irreversíveis. Né? Traumatizou, ou seja, lesionou? Lesionou a medula óssea, a medula nervosa, né? Então, e quais são as principais complicações que a gente pode ter na coluna, doutor? Assim, as principais, digamos, doenças ou enfermidades ou complicações ou patologias na coluna? Olha, nós temos, evidentemente, um leque de problemas da coluna, um leque de patologias da coluna, né? Mas as principais que as pessoas mais nos chamam a atenção, querem saber sobre as hérnias de disco, as dores miofaciais, que é as dores lombares musculares, que acometem mais as pessoas, né? E, evidentemente, os tumores de coluna também, que acometem a coluna e causam bastante dor também. Doutor Demétrio, nós, os seres humanos, os brasileiros em forma geral, nós sentamos errado, a gente senta, a gente não cuida direito da coluna, como é que é? A grande maioria das pessoas não cuidam da postura, né? E isso é uma causa muito importante de dor na coluna. É a postura, a falta de exercício de postura, a falta... culturalmente, nós não temos, até mesmo nas nossas escolas com nossas crianças, né, nós não temos uma cultura de ensinar as crianças a sentar direito, a ter uma postura correta. Isso teria que ser mais introduzido até para a gente, desde criança, aprender como se manter nossa postura, né? Doutor, a gente colocou esse tema também nas redes sociais e nós fomos às ruas para saber, para descobrir o que o povo queria saber, já que o senhor aqui é uma sumidade, uma pessoa importantíssima e nós fomos às ruas. O que você gostaria de perguntar ao doutor Demétrio? Então, o povo pergunta. Oi, eu sou Aparecida. Eu queria saber se as dores nas costas podem ser causadas pelo estresse. Muito bem, existe isso, doutora? Assim, Existe. O estresse também prejudica, essa carga, é muita coisa que a gente tem que levar nas costas? Com doutora? certeza, né? Acho que o estresse é um dos motivos de dor na coluna, porque involuntariamente é uma contratura muscular muito importante na hora de uma ansiedade muito forte, de um estresse, causando uma dor miofacial, que é a principal causa de dor na coluna. E aí, para aliviar essa tensão, para tirar um pouco essa dor, esse peso, essa carga, e aí a gente vai recorrer a várias técnicas, as mais caseiras é uma massagem. Eu posso, de repente, pegar e fazer uma massagem em alguém pode fazer uma massagem em mim, vai me ajudar ou isso pode até prejudicar? Inclusive a gente vê em alguns locais que a pessoa está viajando, está com aquela correria toda, tem alguns postos assim específicos que você pode ir lá, paga uma certa taxa e a pessoa vai fazer uma massagem. Faz a massagem, mas se eu tenho algum problema, pode prejudicar, inclusive, aquele problema, se eu desconheço o problema que eu tenho, doutor? Claro, claro. A massoterapia é uma técnica usada para o alívio da coluna, que deve ser muito bem indicada e feita por profissional tecnicamente preparado. Não é qualquer um que pode ir fazendo massagem para dor na coluna. De preferência, um fisioterapeuta com uma especialidade em massoterapia ou mesmo um técnico em massagem que tenha uma preparação e já tenha um acompanhamento médico junto para orientar essa técnica.
Novamente, vamos às ruas, porque hoje o povo está interessado em saber, assim, quando nós falamos que vem uma personalidade dessa, todo mundo quis perguntar. Vamos lá, o povo pergunta. Olá, meu nome é Valdir Rezende, tenho 36 anos. Sofro de dores nas minhas costas, faço tratamento com medicamentos. Gostaria de saber se os tratamentos alternativos, quais seriam bons para mim poder estar resolvendo o meu problema. Muito bem, doutor. Ele citou alternativas. O que a gente pode entender como alternativa? A acupuntura, A acupuntura, por exemplo, é uma técnica também muito boa, utilizada para dor crônica, dor na coluna, mas também tem que ser feito por médico especializado em acupuntura, preparado tecnicamente para fazer acupuntura, né? Tem muita gente aí que põe aí numa placa acupuntura e não está preparado tecnicamente para isso, às vezes não é nem médico. Como é que a gente descobre? Existe uma lista, existe um cadastro dos acupunturistas Existe um cadastro, oficiais? inclusive no CRM, que você pode consultar no próprio CRM, ver quem que é o especialista em acupuntura, porque existe a especialidade disso, Okay. né? E a pessoa tem o título de acupunturista. Então, o que acontece é que muitos que não são médicos se intitulam acupunturista, mas não têm a capacidade técnica de fazer o diagnóstico do problema da coluna e, às vezes, aplica uma técnica que não é indevida, não pode ser feita naquela pessoa, naquela patologia que a pessoa apresenta. Doutor, eu queria depois perguntar assim, a gente ouve muito falando de lordose, escoliose, isso aí são desvios de coluna, mas isso nós vamos responder no próximo bloco. Essa pergunta, essa resposta e outras tantas, se você quiser, pode inclusive encaminhar a sua, nós vamos responder aqui na sequência do Vídeo de Saúde. É seu, ele volta já, só para você. Uma dica interessante para você que sofre de dor lombar crônica é realizar atividade física regular. Essa atividade aumenta hormônios no nosso corpo que ajudam a eliminar a dor. Cuide do seu corpo, faça atividade física.